Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva. Se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. Prestaram atenção nessa música? A gente colocou ela justamente para chamar a atenção dos solteiros. Nós não vamos entrar aqui no mérito da letra. O que nós queremos é chamar a atenção dos jovens para a matéria que a gente vai ver agora, sim. Ela trata do mercado da solidão e da geração ímpar, justamente porque são solteiros que não querem ter um par. Vamos assistir juntos a matéria. Um levantamento divulgado pelo site Female First revela que o número de solteiros cresceu e muito nas últimas 2 décadas. Em relação aos anos 90, o índice é 50% maior. Essas pessoas compõem o que está sendo chamado de geração ímpar. O mercado dos solteiros soma mais de 8 milhões de pessoas e movimenta mais de 100 bilhões de reais por ano no Brasil. E este público também chamou a atenção do mercado imobiliário, que só em 2018 teve um crescimento de 91% no número de empreendimentos de até 45 metros quadrados, como esse aqui. As pessoas hoje casam mais tarde, então fica incompatível pelos hábitos em morar com os pais. E esse é um outro fator muito importante dessa migração desse público para o seu primeiro imóvel. O apartamento tem quantos metros? O meu tem 24 metros quadrados. É bem pequeno. Sim. Quando você mudou para cá, você tinha essa intenção de ser ímpar, de ser avulso? Na verdade, não. Eu vim a trabalho para São Paulo, então eu precisava de um lugar perto do trabalho e que fosse um espaço funcional. Então eu percebi que o espaço menor não era uma consequência negativa. Positivo de um lado, porque para arrumar 10 minutos já está indo para casa, mas para futura família ou receber amigos fica um pouco complicado. Teve algumas adaptações, né? Tirei uma porta, a sacada virou sala, até para receber gente, né? Aqui é o seu quarto? Aqui é o quarto, na verdade, Que vira esse sofá, sala. ele vai ficar ali, é que eu ainda não tenho a cama ainda não chegou. Morar sozinho é isso aqui, meu. Você acha que é a vida fácil? É só bebida que tem, e aí a gente compra um pouco de fruta também, né? Pra dar uma equilibrada, sabe como que é? De olho nesse público, as indústrias estão investindo no mercado single, nome usado pelas redes varejistas para os produtos comercializados em pequenas quantidades, muitas vezes em porções individuais e que já vêm prontos para o consumo. Os pratos congelados são a grande estrela nos carrinhos de compras de um solteiro. E se criaram alimentos voltados para essa geração, por que não uma nova profissão? Por que você começou a fazer esse trabalho de personal friend? Percebi a necessidade que as pessoas têm de conversar. Falei, gente, só acho que futuramente eu acho que eu vou fazer alguma coisa com isso. E aí eu comecei a cobrar, coloquei anúncios como a conselheira e o meu telefone não parava. E qual o perfil das pessoas que te procuram? São pessoas bem-sucedidas. Eu não atendo pessoas que têm dificuldade de ter amigos. Elas têm amigos, só que querem conversar com uma pessoa alheia aos problemas, né? Na verdade, as pessoas se assustam um pouco, principalmente aqui no Brasil, com a questão do rótulo, né, do nome amigo de aluguel. Se assusta. Tem umas pessoas que pensam assim, eu alguma vez ter que pagar para ter um amigo é o fim do mundo, né? Mas não, isso é um serviço como outro qualquer. Só que o problema da solidão é mais grave do que parece. Vários estudos têm vinculado a solidão crônica e o isolamento social a uma maior incidência de doenças, incluindo as mentais, e a um risco maior de morte prematura. O problema que eu vejo é quando você está sozinho, querendo conversar com alguém, fica um pouco difícil. Existe o WhatsApp, existe toda a comunicação hoje em dia, mas não é aquela coisa presencial, não é a mesma coisa. Então... Dá uma solidão de vez em quando, assim? Um pouco. Ai, a pior parte... Ai, eu acho que é quando quebra alguma coisa, quando você ouve um barulho à noite, assim, que aí você fala, ai meu Deus, e agora? Pra quem que eu corro? Quem que eu cutuco? Acorda, vai lá. Não, você tem que acordar você mesmo e você vai lá ver o que é. Eu acho que quando você tem uma pessoa, a sua vida ela acrescenta de uma maneira até mais interessante, entendeu? Ela se torna até mais sentido, né? Em vários outros quesitos. Em que você não vê sentido solteiro, sabe? Fiz aniversário agora sábado, né? Aí deu uma aí, nossa, aí começa a bater aquela depressão. Você fala, meu Deus do céu, eu tô com 34 anos. Gente, peraí. Ai, tá, comprei 2 apartamentos. E aí? Não casei, não tenho filho ainda. Eu falei, ai meu Deus, eu vou acelerar isso daí.
Então, eu sonho muito com isso ainda, né? Mas é engraçado, porque você começa a se preocupar tanto com a sua carreira, com os estudos, aí você vai jogando mais pra frente, né, esses seus sonhos. Olha, é complicado, né? E a pergunta que fica é: estar só é uma escolha ou uma condição que acaba sendo imposta pela vida atual, já que as relações estão cada vez mais descartáveis e mais difíceis? Porque a verdade é que ninguém quer ficar sozinho, né? Mas as pessoas têm medo de ter mais uma frustração, né? Então, é isso que me faz pensar diante disso. Você vê que tudo está crescendo, tanto no mercado, o apartamento, até agora uma amiga, né? Olha o emprego, né? Ter alguém para poder conversar. Então, eu acredito que diante de tantas frustrações que as pessoas passam, seja a vida amorosa, é o namoro, é o casamento, a amizade também. Então, as pessoas estão com tanto medo que elas estão optando por ficar sozinha, mas a gente sabe que não é por aí, né? Aí surge essa geração que não quer se apegar, né? Mas, pelo menos por enquanto, o problema é que priorizando a carreira, deixando a vida amorosa sempre em último lugar, as pessoas dizem assim: não, o tempo vai passar, vamos deixar para depois eu cuido disso, depois eu olho para essa área. Mas quando a pessoa abre os olhos, o tempo passou e a vida amorosa, que parecia assim sem importância, está com um enorme buraco, né? Pode até parecer divertido agora, mas com o passar dos anos a coisa pesa. E um detalhe ali que eu achei interessante que ela falou foi que a maioria das pessoas que procuram ela são bem-sucedidas na carreira. Então, quer dizer, são pessoas que investiram na carreira, investiram na vida profissional delas, mas não investiram no relacionamento. E é aí que está o problema, né? Mas queremos alertar vocês, né? Porque muita gente pensa que dá para resolver isso mais tarde, mas acredite, depois é bem mais difícil, como você falou, o tempo vai passando, né, Cíntia? As pessoas vão ficando mais sozinhas, vão ficando intolerantes, vão se tornando exigentes, e aí a chance de se ajustar com um parceiro vai diminuindo, né? Por isso, não caia nessa. A vida amorosa é como a carreira. Se você não vai investir nela, nada vai acontecer. E depois não adianta lamentar nem escrever para a escola do amor pedindo ajuda. Eu fiz tudo errado, e agora? Até dá jeito, a gente vai conseguir. Mas para que deixar a coisa correr, né? A gente vai deixar essa frase para você pensar um pouquinho. Olha só, a felicidade só é real quando é compartilhada. Tá aí uma coisa que a pessoa tem que pensar, né? Realmente, de que adianta ter tudo e não ter com quem usufruir essas coisas todas? Então, é importante para vocês refletirem aí. E falando sobre isso, quando chega a hora de definir os objetivos do casal para o futuro, sempre acontece uma polêmica, principalmente quando o assunto é dinheiro. Muitas vezes, quando um quer trocar o carro, o outro prefere viajar de férias. Mas como fazer para ajustar isso e finalmente conseguir alcançar a meta, seja ela qual for? Caneta e papel na mão, porque a Patrícia Lages vai nos ensinar exatamente o que precisa ser avaliado para definir o que vai ser melhor para a relação e como alcançar esses objetivos. Veja. Casais tentam resolver as suas diferenças de objetivo empregando algumas estratégias que não costumam resolver muito, não. Uma delas é a seguinte: quem ganha mais resolve o que é que vai ser feito com o dinheiro da família. E outra bem comum também é que cada um administra o seu salário do jeito que quiser, separadamente. Mas será que isso funciona? Bom, você que é aluno da Escola do Amor já sabe que esse tipo de estratégia não dá certo. O casal sempre deve agir como um time. E assim como em um time, cada jogador não age isoladamente, o casal também deve priorizar os seus objetivos em comum. Em uma equipe, quando um ganha, todos ganham. E agora você vai ver como fazer isso na prática. Existe uma técnica que todo casal pode começar a empregar desde que estão noivos, desde que começam a organizar a vida a dois, degrau por degrau. Onde eles vão morar, como é que vai ser a compra dos móveis, onde vai ser a lua de mel. O importante é que os dois tenham uma única tabela e trabalhem juntos nela. Dá uma olhadinha aí para ver como é que isso funciona. Objetivos comuns. Reforma da casa. Qual o valor total dessa reforma? Nesse caso, R$10.000. Qual vai ser a colaboração mensal dele? Por exemplo, R$1.000. E a dela, 850, que dá um total mensal de 1.850. Nesse caso, o prazo da conquista seria de 6 meses.
Já se for a compra do carro, com um valor total de R$24 mil, a colaboração dele seria R$1.000 e a dela, por exemplo, outros R$1.000. Então, a parcela mensal seria de R$2.000 e eles conquistariam juntos esse objetivo em 12 meses. Tendo bem claro qual é o objetivo, com quanto cada um pode contribuir mensalmente e a data em que os dois juntos vão conquistar os objetivos, já tem alguns probleminhas aí que vão deixar de existir, como, por exemplo, cada um gastar dinheiro sem consultar o outro. E se o casal decide antecipar a data da conquista, os dois vão trabalhar juntos para contribuir com o máximo possível por mês. Se você quer mais dicas de finanças para casais, faz uma visitinha lá no facebook.com/Escola do Amor. Eu sou Patrícia Lages e espero você no próximo Economia A2. Como a gente sempre atende os casais, a gente vê que um dos problemas colocados em pauta sempre é o assunto do dinheiro. Mas como a gente viu, aí o casal tem que priorizar o que é melhor para o casamento. Não o que um gosta mais ou o que o outro quer mais. Os dois juntos decidem o que é mais importante. E um exemplo que a Patrícia usou, que eu achei muito legal, foi essa questão do time. Né? Porque se o casal se enxergar dessa forma como um time, então não vai ter as dificuldades, não vão ter os problemas. Por quê? Porque um vai querer ajuda do outro. Ah, eu quero isso, tudo bem, eu quero isso, mas você quer outra coisa. Mas nós somos um time. Então, o que nós vamos fazer para resolver isso, para que o nosso time saia ganhando? Né? Então, no casamento não existe isso. Ah, eu sou de um time A e ele é do time B. Não, nós somos todos de um time só. Claro, e se unem, como foi colocado, para priorizar um objetivo, depois o outro. Exato. E a coisa segue. Agora, nós vamos para a nossa cabine do desabafo The Love School e saber o que está pegando por lá. Acompanhe com a gente. O que você precisa fazer é o que a Vanusa fez, é participar, né, dos programas da Escola do Amor, e aí pegando as dicas e colocando em prática, né, vai ser como a Vanusa. Com certeza. Antes da gente entrar no tema de hoje, eu quero que você assista a cena desse filme. Vamos ver se você descobre sobre o que nós vamos falar daqui a pouco. Assiste com a gente. Oi, Bruno, tudo bem? O que significa isso? A minha vida toda sempre tive um desejo. Eu sempre quis ter uma mesa de sinuca em casa. Eu tenho a minha casa, né? Mas você não me deixava comprar a mesinha de sinuca. E eu achei que eu podia corrigir isso hoje. E isso aí é boa, hein? Vou matar a bola 4 na caçapa do canto. Legal. Desculpa, dá pra abrir um pouquinho de espaço? Eu não quero terminar o jogo, vou trabalhar, tá bom? Eu tenho que passar no mercado, preciso levar a pessoa do cachorro. Agora eu vou sair porque não quero ouvir aquilo, tá bom? Obrigado pelo jogo, obrigado pelo lanche. Eu vou pegar um táxi. A gente racha por ele. Vocês descobriram? Não? Nós vamos falar sobre como um parceiro pode enlouquecer o outro. Não só enlouquecer, não é enlouquecer, mas desestabilizar o outro e acabando com o relacionamento também. É, porque o Wellington e a Viviane, que você vai conhecer agora, passaram por momentos tensos. Ele desestabilizava a Viviane, que sem saber o que fazer, se distanciava e não resolvia nada. Na verdade, um foi enlouquecendo o outro, né? E com o tempo, a relação toda foi ficando cada vez mais desequilibrada, chegando a um verdadeiro caos. É o que a gente vai ver agora. Wellington cresceu vendo sua mãe apanhar de seu pai, que era alcoólatra. O que eu via na minha infância era polícia buscando ele, algemando ele, entendeu? No outro dia, ele pedia desculpas, né, chorava, mas passado um tempo aí, alguns dias, fazia novamente, entendeu? Eu tinha 16 anos, foi a última agressão dele. Ele chegou bêbado em casa e
me trancou dentro do quarto e começou a me agredir. E eu parti para agressão também. Depois desse acontecimento, o pai nunca mais agrediu a família. Porém, as marcas ficaram. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Passado um dia eu me arrependi, pedi perdão para ele. Depois desse dia acabou. Wellington teve um filho e se casou, mas o relacionamento não deu certo e ele começou a se afundar nos vícios, assim como o pai dele havia feito. Chegou uma época que todos os dias eu bebia. Eu gostava muito de festa country, então tinha o nosso grupinho de amigos ali, a gente saía. Foi onde que eu também comecei a me envolver com droga. Primeiro foi a maconha, depois foi a cocaína. Como eu gostava muito de rodeio, né? Festa de peão, foi onde eu encontrei a Viviane. Encontrei a Viviane numa festa dessa, num baile desse. A gente ficou aquela noite juntos e aí ele falou assim que a gente não ia se ver mais e tal, que ele morava em Marília. E aí foi quando eu falei que eu morava lá também, porque eu tava morando lá uma época para ajudar um irmão meu que tinha uma filha. Por incrível que pareça, ela falou assim, eu moro na rua de trás. Na segunda-feira ele já estava na minha casa e logo ele já me pediu em namoro. Ele era muito carinhoso, legal, procurava me dar o melhor, sabe, assim, bem responsável. Só que a gente teve um período de namoro muito curto, que durou aí a faixa de uns 8 meses. Eu lembro que meu irmão ia embora de Marília, tinha sido transferido para São José do Rio Preto de trabalho. E foi onde que o Wellington falou assim, então não vai dar certo pra gente continuar namorando. Você aceita casar comigo? Aí eu falei, como? A gente não tem nada, assim. Mas aí eu aceitei o pedido dele. Aí ela conheceu o Wellington de verdade. Logo na primeira semana, eu me recordo como se fosse hoje, eu queria voltar para casa dos meus pais. Porque na primeira semana, no primeiro final de semana, ele me deixou sozinho em casa. Ele saiu porque ele tinha uma turma de amigo que ele gostava de jogar futebol. Só que depois desse futebol, sempre tinha bebida, mulheres. E aí o Wellington não voltou para casa. Quando ele voltou, a gente discutiu, brigou. Daí ele me pediu desculpa, jurou que ia mudar. E eu continuei com ele. Depois ele começou a fazer isso frequentemente. E eu me recordo que uma vez ele saiu, era um sábado, e ele voltou no domingo de manhã. Só que quando ele voltou para casa, ele voltou de uma balada. Isso, ele se arrumou no sábado, tal, tudo, e ele foi realmente para uma balada. E ele voltou, e quando ele voltou, eu esperei a noite inteira. Amanheceu o domingo esperando ele. Eu lembro que ele chegou, eu vi marcas de batom na roupa dele. Onde é que você tava? Onde você tava, Wellington? Calma. Desculpa, eu vou te explicar. Explicar o quê? Não tem que explicar nada, tem que me dizer onde e o que você tava fazendo até agora. Você acha o quê? Que eu sou palhaça? Eu tava na casa do Ricardo. É que aí eu nem percebi que o tempo tava passando, a hora foi passando e eu acabei chegando mais tarde. E você também não precisa me cobrar tanto assim. Ai, estava na casa do Ricardo. Todo final de semana é isso. Você sai sem hora pra voltar e eu fico aqui sozinha. Você casou comigo pra quê, Wellington? Me fala. Se é pra fazer isso, comigo me deixar aqui sozinha, eu tô ficando louca. Nem dormir eu durmo mais, Wellington. Calma, não precisa exagerar. Você podia ter ido dormir. Uma hora eu ia acabar chegando. É que realmente eu perdi a noção do tempo. Isso aqui. O quê? O que é isso aqui, Wellington? O quê? Na casa do Ricardo com essas marcas? Não é nada disso. Olha aqui. Não... Você é um canalha, não Wellington. É nada... Você é um canalha. Você acha muito que eu sou idiota, né? Eu devo ser muito idiota. Olha a cara de palhaço. A cara de palhaço, não é isso? Não é nada disso. Olha aqui. Eu te odeio. E você não sabe o que eu sou capaz. Aí eu me recordo que eu peguei a faca. Minha vontade era de ir pra cima dele com aquela faca. Mas eu não tinha essa coragem. Eu lembro que eu fui no guarda-roupa. É isso que você também, desgraçado. Viviane, você tá louca? O que você tá fazendo? Ah, é isso que mais importa pra você, não é? Não é isso que mais importa pra você? Futebol, mulherada. Ela rasgava o uniforme de futebol. A roupa que eu gostava de sair, ela rasgava, ela me atingia dessa maneira. Por favor, para com isso. E ali a gente ficava, às vezes, 3 dias, 4 dias sem se conversar. Mas vinha o arrependimento.
meu, não vou fazer mais isso. Chegava nela, não vou fazer mais isso, você não merece. Olha, vamos mudar. E eu ficava uma semana bem. Saía do serviço, chegava cedo em casa e, poxa, aquele ambiente gostoso dentro de casa, mas era uma semana só. Eu voltava a fazer tudo de novo. O Wellington, toda vez que chegava em casa, ele chegava bem embriagado, mas eu não percebia que tinha droga no meio, nada disso. Ele não era um homem que chegava me batendo. Pelo contrário, ele chegava com cara de arrependido. Então, tipo assim, ele chegava calado. Mas eu queria que ele chegasse, talvez, falando alguma coisa. Mas como ele não fazia isso, eu partia pra cima dele. De novo isso, Wellington. De novo isso. Você não muda mesmo, né? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Porque você nunca vai mudar. Me perdoe, Vivi, desculpa, olha, eu juro que eu queria ter voltado antes, mas os caras não deixaram. Caras? Que caras, Wellington? Que caras? Para de mentir. Desde quando você aceita a ordem de alguém? Hein? E olha isso. Olha seu estado, olha seu cheiro. Não suporto mais isso. Desculpa. Eu sei que a gente tava super bem, mais uma vez, eu estraguei tudo, me desculpa. Desculpa! 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 Que desculpa o quê? Calma, meu amor, eu juro que eu queria ter voltado antes, eu juro! Chega! Chega! Você tá me tirando de trouxa, né? É isso que você tá fazendo. E o Wellington me deixava louca com essas atitudes dele, que ao ponto que foi acarretando em mim uma depressão. Tinha medo de ficar dentro de casa. Eu não conseguia ficar dentro de casa. Chegava à tarde, 6 horas, me dava pânico, pavor, porque eu sabia que ele não ia voltar para casa. Viviane, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Não dá pra respirar lá dentro, não. Sufocada. Calma, eu vou te ajudar, meu amor. Eu vou te ajudar. Eu tô com medo, não quero ficar lá dentro, não. Tá abafado, não. Vamos pra casa, vamos. Ela falava assim pra mim que eu não conseguia ficar dentro de casa. E ali ela... Chegou um tempo que ela não queria sair mais de casa. Ela queria ficar só dentro de casa. Ela não queria visitar os parentes, não queria visitar ninguém mais. Quando eu fiquei grávida, eu acho que o estado emocional da mulher muda. E foi onde que a minha depressão, ela agravou ainda mais. Eu via que acontecia isso, que ela estava numa situação dessa, mas é aquilo lá. Eu ficava uma semana bem, quando passava aí 10 dias, eu voltava a fazer tudo de novo. Eu não conseguia mudar essa história. Me recordo que quando ele deixava eu sozinha em casa, por várias vezes eu esmurrei a minha barriga. Porque eu não queria que meu filho visse aquela situação. Eu não queria que o Lucas, que é o meu filho hoje, ele visse um pai daquele jeito, porque eu não tive um pai assim. Mesmo no dia que o nosso filho nasceu, aquele dia eu aprontei, aquele dia eu saí, aquele dia eu bebi, aquele dia eu usei droga. Eu lembro que eu chorava muito e eu tentava disfarçar isso, sabe? Quem olhava pra gente não percebia isso. Achava que a gente era um casal feliz, porque, tipo assim, eu não era aquele tipo de mulher que fazia barraco fora da minha casa. O que acontecia era dentro de casa. Então, as pessoas acabavam não percebendo muito o que acontecia. O dinheiro que eu recebia no mês era para pagar bar, conta de bar, a droga que consumia, as baladas que eu ia, mesmo estando com ela, mas eu ia para balada. Tinha outras mulheres e o dinheiro foi. Tinha dia que a gente comia muito mal, tipo assim, arroz, feijão, não tinha mistura, faltava as coisas pro Lucas, a fruta, né, que uma criança necessita. Como eu não trabalhava, eu queria complementar a nossa renda de alguma forma, eu tinha que fazer algo. E eu comecei a fazer doces, eu fazia trufa, pão de mel pra mim vender, pra ter uma renda. Mas nem sempre eu conseguia vender. Então, eu me recordo que teve um dia que faltou leite. Aquilo
me fez sofrer muito, porque eu não tinha o leite para dar pro Lucas. Eu me recordo que eu peguei um pouquinho de leite condensado que tinha na geladeira e coloquei água e fiz uma mamadeira para dar para ele. A gente tinha uma casa que a gente conseguiu comprar e a gente conseguiu até aumentar ela, né, fazer os muros dela. Mas a dependência era tão grande que eu não consegui pagar a casa. Eu lembro que na época a prestação era R$90. E eu não conseguia pagar R$90 da casa. A gente teve que vender essa casa e a gente saiu de lá ainda, a gente foi morar de aluguel. Aí eu vi que aquele casamento não dava mais, que ali era o fim mesmo. Porque como que eu ia viver dessa forma? Eu vi que o Wellington, ele tinha perdido totalmente o controle de tudo, sabe? Aí foi quando eu pedi pra ele a separação. Eu me recordo que o Lucas tinha uns 4 meses e era um fim de semana, e aquele fim de semana o Lucas estava muito agitado naquele dia, chorando muito, e o Wellington não voltava pra casa. Eu fiquei 2 dias fora de casa. Eu saí na sexta-feira e voltei só no domingo à noite eu voltei. Ela já estava com as malas prontas para ir embora já. Viviane, aonde você tá indo? Aonde que eu tô indo? Tu ia embora, né, Wellington? Calma, Viviane, calma, a gente precisa conversar. Calma, a gente precisa conversar. Eu sei que eu tô fazendo um monte de coisa errada, mas a gente precisa conversar. Você precisa me perdoar. Sai da minha frente. Calma. Eu não tenho que perdoar nada, sai da minha frente. Calma, eu tenho certeza que se a gente conversar, a gente vai poder voltar a ser uma família feliz. O que você acha? Família feliz, Wellington? Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Calma, senta aqui, senta aqui. Me deixa. Senta aqui pra gente Me conversar. larga. Calma, Viviane, a gente Fora precisa dessa conversar. casa. Não. Eu quero de volta. Cala sua boca e me respeita. Que é isso de calar a boca? Você tá louco? Olha como é que você fala comigo. Cala sua boca. Eu agredi ela que eu dei um soco no olho dela, sabe? E fez um hematoma muito grande. Aí eu falei, agora acabou de verdade, agora não tem como, porque até então eu disfarçava o meu casamento, ele era de aparência, mas como que eu ia sair na rua com o olho roxo e ninguém ia perceber? A gente vê, né, Cíntia, que um foi extraindo o pior do outro, né? Foi provocando um círculo vicioso onde a situação só ia piorando. Não tem como duvidar que um casal pode um enlouquecer o outro, né? Um desestabilizar o outro quando a gente vê uma coisa como essa. E é sempre assim, a reação ruim que a pessoa tem é justificada pela ação ruim do outro. Ah, não, mas ele faz assim comigo. Ah, mas ela faz assim comigo. E aquilo vai se tornando um círculo vicioso que vai aumentando, vai piorando a situação e chega ao ponto que a gente viu. A gente viu que na história dela, né, na situação dela, ela enlouqueceu mesmo, vamos colocar dessa forma, né? Porque ela agia com violência contra o marido dentro de casa, contra a si mesmo e, claro, que diante disso vai surgir a depressão, né? Como eu falei, é um círculo vicioso que só piorava cada dia mais o relacionamento. Se é que dava para chamar isso de relacionamento. Você vê que da porta para dentro era uma coisa, da porta para fora era outra, né? Mas a gente sabe que tudo tem um jeito quando se busca ajuda no lugar certo. Vamos ver o que aconteceu, o que conseguiu transformar os dois e o casamento também. Wellington, o que mudou daquele dia que ela te pediu a separação? Esse dia aí, no outro de manhã, fui ao trabalho e liguei para ela, né? Liguei do trabalho, liguei para ela e falei para ela, falei assim, olha, eu tô disposto a mudar, eu quero mudar. E falei para ela se ela confiava em dar mais uma oportunidade para mim. A resposta dela ainda foi, eu não confio mais em você. Chegou a hora do almoço, né? Tem um hotel lá que a gente sempre almoçava lá e eu fui almoçar nesse hotel. E a dona do hotel, ela frequentava as palestras de quinta-feira. Mas ela sabia que você estava passando por esse problema? Incrível que não. Ela não sabia. Mas nisso tinha um jornal. Ela sempre deixava um jornal assim no canto da mesa. E eu terminei o almoço e comecei ali a ler o jornal. E incrível que tinha um testemunho, mas completamente igual ao meu.
A mesma situação que a gente estava enfrentando estava naquele jornal. Liguei para ela novamente, falei assim, olha, eu não sei se você vai acreditar em mim, mas eu topo quinta-feira, eu tô indo para um lugar aí para mudar a nossa vida. E quando você recebeu essa ligação, deu uma esperança, assim? Não acreditei, mas porém dei uma oportunidade para ele. Quando eu cheguei a essa palestra, lá a gente foi atendido, ouviram a gente, até mesmo depois que terminou essa palestra. Eu já notei algo diferente em mim. Ela comentou que você estava enlouquecendo ela, que ela estava completamente desequilibrada. Você sentia que você estava fazendo esse mal para ela? Que ela não era mais aquela pessoa equilibrada que você tinha conhecido? Sim, inclusive, um dia eu até confessei para ela, a minha vontade, várias vezes passou pela minha cabeça, era de tirar minha vida, várias vezes. E ela sempre me falava, você não tirou da casa dos meus pais para me fazer infeliz. E a questão da droga e da bebida? Foi um processo, não foi fácil. Ficou 2 meses para me libertar. A droga, menos de 2 meses, mas a bebida ainda continuei. Mas assim, eu não ia para bar mais, né? Eu era aquele homem, eu vou tomar em casa. Então, tudo que eu fazia, eu ia tomar uma cerveja e tomava lá em casa. Né? Ia tomar uma bebida, tomava em casa. Mas só que aquilo lá me incomodava também, que eu não queria mais. Eu tinha que cortar o problema pela raiz. Eu tinha que eliminar aquele problema. Porque eu pensava assim, poxa, eu posso ter uma recaída. Posso voltar ao que eu era. Então, a palestra me ensinou a eu me desviar daquilo que me prejudicava. E o que mais me prejudicava é quando eu encontrava amizade, quando eu encontrava meus amigos. Eu passei a desviar, eu passei a cortar. E financeiramente, vocês tiveram muitas dificuldades financeiras. Sim. Depois dessa mudança, como a vida ficou também nessa parte? Mudou tudo. Mudou tudo. A gente conquistou a nossa própria empresa. Hoje a gente tem casa, a gente tem carro, hoje a gente passeia. O que a Viviane representa para você hoje? Difícil. É tudo. É uma coisa que eu aprendi, ela é minha auxiliadora. Parceira, tá junto. As opiniões, às vezes, são diferentes, mas a gente sempre tá em acordo. Hoje eu tenho um casamento completamente feliz, de verdade. Quando a gente vê uma história assim, né, Cíntia, a gente percebe que não existem pessoas erradas. O que existe são decisões erradas e às vezes porque a pessoa não sabe fazer o certo. Você vê que quando ele veio às palestras, ele falou, a primeira vez que ele veio, o que ele ouviu já mexeu com ele na primeira vez. E como foi surpreendente a chegada dele, né? A dona do hotel convidou. E quando ele viu o resultado na vida de uma pessoa que estava como ele, e eu tenho certeza que você que está aí do outro lado está se identificando com essa história e você pode também superar essa situação. Basta dar esse passo, mesmo que aos olhos humanos ela não acredite. Não foi o que ela falou? Foi, não tô acreditando, mas eu vou dar uma chance, né? Ainda que a pessoa venha sem acreditar muito, mas dá esse passo, faz alguma coisa, porque a mudança ela existe e está ao alcance. E sabe o que é legal? Assim, quando as pessoas chegam à palestra, é como se estivesse colocando um espelho à frente dela. Porque enquanto ela vem às vezes desacreditada, vou dar uma chance, deixa eu ver, não, vou lá buscar ajuda. Então, quando ela chega, é como se tivesse um espelho ali à frente dela, fala assim, eu sou essa pessoa. Nunca me enxerguei, eu fazia isso, mas eu sou assim, quer dizer, e diante disso, por que isso acontece? Na primeira palestra, a pessoa sai diferente, porque é isso, ela reconhece quem ela tem sido e ela fala assim, poxa, mas é isso que eu tenho que fazer para mudar? Porque ela não vem aqui só para receber os tapas, né? Você é isso, você é aquilo. Não, ela vem aqui para ouvir a verdade com respeito às suas ações, às suas
reações e, né, para encaixar, que é o mais importante, ali na palestra falar do que ela tem que fazer de certo. Ela entende que não existe problema de casamento, existem problemas pessoais que acabam afetando o relacionamento. E agora a gente vai dar uma pausa para a nossa Hora do Café. E quem está conosco hoje são os nossos colaboradores da Escola do Amor, Deise e Rodrigo. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. A gente falou que ia dar uma pausa, Rodrigo e Deise, mas a gente vai aproveitar que vocês estão aqui para vocês darem um conselho para uma aluna lá de Itabuna. Isso, vamos ouvir a mensagem que ela deixou e depois saber o que ela pode fazer para resolver o problema em que ela se encontra. Eu tenho passado por muitas coisas. Sou casada há 20 anos, tenho um filho de 18 e desde quando nós começamos o casamento que em brigas, assim, eu sempre fui mais ciumenta, sempre fui mais agitada, sempre briguei, sempre falei palavras ofensivas, corri atrás, ele sempre me esnobando, sempre me tratando mal, sempre saindo para beber com os amigos, voltava a hora que queria. O tempo foi passando e as brigas continuaram. Eu sempre mendiguei o amor dele, só que no momento, agora, as coisas ficaram terríveis, que nós estamos passando quase 20 dias sem se falar. Ele não olha mais na minha cara. Quando eu vou discutir, gritar, ele me deixa falando sozinha. Tá uma situação insustentável. Eu já pedi para ele ir embora, ele não vai. Ele falou que se quiser eu vou embora, apesar que a casa foi meu pai que nos deu, né? Mas ele tira assim, brinca com minha cara. Relação, não tem mais relações sexuais. Quando tem, quando é no outro dia, com 2 dias, ele fica viciado no WhatsApp, em pornografia. Dorme 1h da manhã, olhando o celular, conversando com outras ou em pornografia, vendo coisas erradas. Eu sempre fui atrás, sempre tentei fazer as pazes, só que agora eu não estou mais conseguindo fazer isso. O que eu faço? Eu devo me separar ou continuar nesse casamento, destruir? Então, Rodrigo e Deise, qual é o conselho aí para nossa amiga? Bom, eu notei que a Verônica fala algumas coisas que me chamaram bastante atenção. Como, por exemplo, que ela era muito ciumenta, que ela sempre foi mais ciumenta, que ela sempre mendigou o amor dele e que ele sempre esnobou ela. Então, mesmo que a gente vai aconselhar, mas mesmo que ela continuasse nesse casamento ou partisse para uma outra relação, se ela continuar tendo esse perfil, não vai dar certo. Então, toda vez que você sufocar alguém com ciúmes, com desconfianças, né? Porque o ciúme, ele vai trazer isso para você. Ele sempre vai sufocar. É como, eu gosto de pensar assim, que o ciúmes é mais ou menos como medo. Quando você tem medo de alguma coisa, por exemplo, você tem muito medo do escuro. Então, você vai criar ilusões ali quando você está passando por aquela situação. O ciúmes é mais ou menos a mesma coisa. Então, provavelmente, a maior parte das brigas eram causadas por coisas que, de repente, até nem aconteciam na época, né? E uma coisa interessante, você faz a pergunta, devo separar ou não? Eu queria fazer outra pergunta, jogando uma pergunta para você. Você está disposta a lutar pelo casamento ou não? Porque se você ama ele, se você quer ele, então você vai ter que mudar suas atitudes. Desde o início você vem errando e vem potencializando esses problemas, vem desgastando. Claro que nada justifica. O seu marido está na pornografia, fazendo outras coisas. Claro, nada justifica. Mas se você quer lutar pelo casamento, se você ama ele, se você vê aquela luz no fim do túnel, então muda a postura, muda a atitude. Você começa a tratar ele bem, começa a mudar. Porque aí vai chamar a atenção dele e provavelmente você vai ter a atenção dele. Porque eu percebo que a sua maior frustração é você ser rejeitada por ele. Então o conselho que eu te dou, quer lutar pelo casamento? Então muda a postura. Não espera a mudança dele, mude você. Começa a tratar bem, eu sei que é difícil, mas já que você está disposta a lutar pelo casamento, então muda a maneira de pensar, a maneira de tratar ele e você vai atrair a atenção dele com certeza. E isso que o Rodrigo falou é muito importante, porque a gente percebe que muitas das atitudes dela contribuíram, não justificam, mas contribuíram para esse afastamento e criaram também essa situação. Então, lutar por você. E, claro, impor também limites, mas saber falar, né,
Cíntia? Sim. Ela fala assim, ela colocou ali, aí eu vou gritar com ele, ele vira as costas. Também? Então, tem que saber falar e impor determinados limites, né? Coisas que são inaceitáveis. E ela, abraçando isso que o Rodrigo falou, lutando, mudando, deixa claro, eu quero também a sua mudança. E uma coisa também interessante, né? Que essa questão que você falou, Deise, ela precisa se valorizar, né? Porque ela mendiga, né? A atenção dele, ela tem essa questão do ciúme. Então, você passando a se valorizar, a olhar para você e ver o quanto você tem valor, o quanto você é importante, então, as coisas que ele faz, então, não vai ser uma coisa tão, sabe, monstruosa para você. Você fala assim, então tá, eu vou fazer a minha parte, como o Rodrigo falou, eu vou fazer a minha parte, eu vou mudar. Porque o que acontece? A partir do momento que você chegar para ele e falar assim, olha, você precisa mudar. Se você continuar dessa forma, não dá mais. Eu vou sair, vou terminar esse casamento, não vai dar pra gente ficar casado. Então, se ele não quiser, se ele for aquela pessoa que realmente é duro na queda, né? Então, ele vai embora. Agora, se ele é uma pessoa que no fundo quer, ele vai falar assim, não vou querer perder essa mulher, né? Por isso a importância da pessoa mudar primeiro, antes de cobrar isso da outra pessoa. E para complementar isso que todos nós falamos, tem uma dica muito importante dos nossos professores Renato e Cris, que vai ajudar todos que estão aí em casa. Todo mundo aprecia a honestidade. Ninguém gosta de mentiras, especialmente no relacionamento. Mas será que você, sem querer, tem encorajado o seu parceiro a ser desonesto com você? Quando seu parceiro fala a verdade, mas não é o que você gostaria de ouvir. Você costuma gritar, xingar, chorar e fazer toda aquela cena? Se você reage assim, sem querer você pode estar treinando seu parceiro a esconder a verdade da próxima vez. A maneira que você reage à honestidade do parceiro pode motivá-lo sempre a ser honesto ou não. Ao invés de reações emotivas, agradeça o parceiro por ter lhe falado a verdade. É claro que a verdade pode até lhe deixar com raiva, mas a raiva passa. O que fica é o que você fez diante dos fatos. Se preciso, peça um tempo para pensar, mas logo retome a conversa e foque no que vocês vão fazer a respeito do assunto. Reaja bem à honestidade do parceiro e ele ou ela não terá medo de ser honesto da próxima vez. Essa dica é muito importante, então quando você receber a verdade, reaja de forma positiva. Hashtag fica a dica aí para todos os nossos alunos. Né? Não deixe que as coisas chegarem ao ponto que chegaram com a nossa amiga lá da Bahia. Procure ajuda agora e saia dessa roda viva que você se encontra. Participe já nessa quinta-feira das palestras presenciais no Templo de Salomão. Tem creche para os seus filhos, estacionamento e você não paga nada por isso. Anote o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. A Deise e o Rodrigo, né, estão fazendo as palestras 10 da manhã e 3 da tarde, né? E às 20 horas temos o casal Adilson e sua esposa Rosana. É só escolher o melhor horário para você. E uma coisa, se você quiser um atendimento, falar pessoalmente com a Deise e com o Rodrigo, pode procurá-los antes, ou melhor, após, né? Após as palestras que eles realizam e vão estar ali à disposição para atender. Se a pessoa quiser ajuda, pode contar com vocês. Com certeza. Estamos à disposição. Tá, e obrigada também pela ajuda, né, que vocês deram aqui para nossa amiga da Bahia. Conta com a gente sempre. Isso aí. E como esse é o último final de semana do mês, vamos ao nosso Reforçando a Lição. Vamos à primeira lição, que foi bem difícil, porque analisamos aonde a traição começa. O Mário namorou sério por 2 vezes. A primeira relação durou 5 anos e terminou por perceber que não amava a namorada. Já a outra relação durou 2 anos e acabou pois ele não confiava na companheira. A Alexandra não via no relacionamento dos pais uma referência de casamento. Ela os achava frios e sem demonstração de carinho. Teve 2 namorados antes de se casar com o Mário. Eu já deixava o Mário um pouco de lado, porque eu cuidava só de casa, eu tinha outras preocupações, eu não dava valor na união do casamento. Então, com a chegada do nosso filho, aí piorou a situação. E aí, o que você pensou pra gente jantar hoje à noite? Queijinho, vinho? Ai, Mário, não sei o que a gente vai comer hoje à noite. Eu vou fazer a papinha dele, vou dar banho, colocar pra dormir. Poxa, Lê, novamente isso. Ó, acho que a gente podia tentar fazer algo diferente, né? Que parte você não entendeu, Mário?
Criança precisa de atenção, de carinho. Prefiro assistir minha novela e ficar com ele na sala. Eu só acho que a gente podia aproveitar também esse sábado como marido e mulher. Poxa, não tem uma noite que não seja obrigada a comer um salgado lá do boteco para não te atrapalhar com a criança. Não me atrapalhar? Você tá exigindo mais de mim do que ele, sabia? Custa a gente tomar um vinho, ver um filme? Ai, menos mimimi, vai. Chegou uma hora que eu não aguentei mais. Aí conheci uma outra pessoa, aparentemente seria na amizade, começamos a trocar mensagem. Quando eu fui ver, eu tava traindo a Alexandra com essa pessoa. Na minha cabeça já tinha acabado o casamento, a gente só morava junto, né? Então eu achava no direito de chegar tarde, chegava bêbado em casa. E ele chegou uma noite muito ruim, muito bêbado. E foi quando eu descobri a traição. Mário, acorda, Mário. Mário, o que é isso? Me explica o que é isso. Quem que é essa? Onde que você tava? Ele já levantou, se vestiu, bêbado do jeito que tava mesmo, catou o carro e foi pra rua de volta. Voltou pra noite. Eu fiquei 8 meses morando junto com essa outra pessoa. Quando o Mário saiu de casa, abandonou eu, meu filho, e ele foi viver com essa outra pessoa, foi um momento muito difícil, foi um momento de muita dor, eu ali sozinha, eu e meu filho. O que aconteceu com eles mostra como a traição começa a se instalar no casamento. São 3 brechas principais. A primeira é a falta de conhecimento entre os parceiros, já que nesse caso o casal também não se conhecia bem. Isso gerou brigas diárias que eles tinham e que se tornaram a segunda brecha. E por fim, a terceira e última, que foi o afastamento do casal e, consequentemente, o esfriamento da relação. Casamento bom, como sempre a gente fala aqui, é casamento que dá trabalho, mas não é porque é difícil, é que é ruim. Dá trabalho porque é bom. Por isso, estar atento ao relacionamento é essencial para que os sinais sejam percebidos e se trabalhe para eliminá-los rapidamente antes que a relação comece a sofrer. Agora vamos à próxima lição, que falou sobre a importância da família e como um abalo nessa estrutura pode afetar a nossa vida amorosa no futuro. Vamos relembrar a história do Wagner e da Érica. O Wagner e a Érica tiveram infâncias tranquilas, porém, eles passaram por traumas que afetaram a vida deles. O pai de Wagner foi assassinado quando ele era adolescente. A atitude da minha mãe, os primeiros dias não, mas como foi passando os meses, ela começou a sair com as amigas, ir para as festas, bebia. Eu acordava 3, 4 horas da manhã com a casa cheia de pessoas estranhas, comida, bebida, som ligado. Deixa essa bagunça aí. Deixa eu colocar aqui. Mamãe, que barulho é esse? Oi, meu filho. Tá na hora de dormir. Você já conhece? Esse é o Juan. E aí? A parte familiar ali estava zero. Wagner cresceu e passou a seguir os mesmos passos da mãe dele. Eu me lembro de uma vez que eu bebi tanto, que eu deixei o carro com o som ligado no meio da rua, com a chave no comando e fui embora para casa, embriagado. Eu estava vivendo essa vida porque aquela referência que eu tinha na minha infância eu tinha deixado para trás. E a Érica soube que o pai dela, que ela considerava perfeito, havia traído a mãe. Seu pai me traiu. Ele traiu a minha confiança. Eu não esperava isso dele. Me marcou muito porque a referência que eu tinha de um pai herói, daquele pai protetor, eu vi que eu não poderia contar com ele, porque ele já não tinha família como principal. Ambos se revoltaram. Ele se casou, se separou, ela se sentia vazia e procurava nos relacionamentos uma forma de se preencher, mas sem sucesso. A forma como meu pai agia com a minha mãe, isso influenciou sim nos meus relacionamentos, porque eu não queria agir da mesma forma. Porém, quando me deparava, eu estava agindo da mesma forma, fria, calculista, controladora, porém também ciumenta, como a minha mãe. E foi com essa bagagem que os dois se conheceram.
A grande lição que aprendemos com o relato dos dois é que, apesar dos traumas que a destruição da família pode trazer, sempre existe um caminho para a mudança. Basta procurar ajuda no lugar certo, como eles fizeram, curar suas feridas e trazer os valores aprendidos de volta. Lembre-se, ninguém está predestinado a ser infeliz no casamento porque sua família sofreu um abalo, seja ele qual for, abandono, separação, até mesmo morte. Sempre existe um caminho, como a Érica e o Wagner mostraram agora. E depois tivemos a lição do Iaco e da Patrícia. Toda sexta-feira se transformava no martírio para ela. Uma história que se repete em muitos lares brasileiros. Vamos relembrar. O Iaco e a Patrícia se conheceram, se apaixonaram e em pouco tempo foram morar juntos. Só que ela não sabia que ele era usuário de drogas. Todas as sexta-feiras, para mim, era o pior dia que tinha na semana. Fiquei uns 8 meses seguidos sem dormir em casa na sexta-feira. Iaco, vem aqui! O que está acontecendo? Isso? Como é que você tem coragem de aí? fazer isso com a gente dentro da nossa própria casa? No armário da menina, você tá louco? Não é nada disso. Não, isso aqui já faz tempo que Desde tá aí. quando você tá usando essa porcaria? Não, eu não tô usando. Olha aqui, eu não vim morar com você pra te ver usando droga. Não, isso aqui eu tava passando por uma fase difícil. Eu saí com o pessoal, a gente foi beber alguma coisa. E aí foi uma única vez. Eu não vou usar mais, ok? Você tá mentindo? Quanto tempo você tá mentindo pra mim, hein? Com o passar dos anos, o vício dele foi se agravando. Ele passava dias fora de casa, os dois brigavam muito e ela não sabia como ajudar o marido. O sofá era meu companheiro, né? E eu ficava ali por horas e horas esperando, acordada, chorando. Não tinha com quem conversar. Onde é que você tá, Iaco? Você tá acordada? Qual vai ser a desculpa dessa vez, hein? Não tem Que desculpa. amigo precisava conversar? Não tem desculpa. Eu preferia que você tivesse morrido e viessem aqui me avisar do que eu ficar aqui nessa aflição. Todas as sexta-feiras, pra mim, era o pior dia que tinha na semana. Porque eu tinha certeza que quando eu chegasse em casa, desse 11 horas, 9 horas da noite. Fiquei 3 dias fora de casa. Eu fiquei sexta, sábado e domingo. Patrícia encontra Iaco desacordado, em uma situação deplorável. Ela já estava há 3 dias sem notícias do marido. Ele estava completamente sujo, bêbado, drogado, uma outra pessoa. Meu Deus, Iaco! Iaco! Meu Deus, o que está acontecendo? Iaco, pelo amor de Deus! O que você está fazendo com você? Eu te procurei em tudo quanto é lugar. Até que encontraram apoio nas palestras. Os erros que o Iaco cometia não justificavam os erros da Patrícia. Esse círculo vicioso tornou a vida do casal um verdadeiro filme de terror. E a lição que fica é, antes de tomar qualquer tipo de atitude em represália aos erros do parceiro, converse, descubra o que está acontecendo e não aceite o inaceitável. E outra lição que aprendemos nesse mês foi com um casal bem diferentão, né? O Luiz e a Regiane. Vamos relembrar a história. Durante o casamento, nos primeiros dias do casamento, eu descobri que nós éramos muito diferentes, que tínhamos gostos diferentes, personalidades diferentes, criação diferente. Descobri que ela gostava de um prato de comida, eu gostava de outro. Ela gostava de um tipo de música, eu gostava de outro tipo de música. Luiz, você tá surdo? Abaixa isso. Abaixar? Nada, isso aqui é rock and roll, é pra ouvir alto, isso não tem graça. Isso não é sertanejo, Isso aqui não é música, não. Isso aqui é barulho. Ah, aquelas coisas melosas que você ouve que é música, né? Ah, sertanejo tem melodia, tem harmonia, tem romance. Agora que você já estragou o meu som, a gente podia comer, né? Ai, vamos naquele sushi aqui perto? Que é uma delícia. Delícia? Sushi não é comida. Eu não consigo entender que é sushi, na boa. Não tem tempero no arroz, o peixe é cru, deve ter salmonela nesse negócio. Eu quero churrasco, picanha, linguiça na brasa, fogo. Não, Luiz, você sabe muito bem que eu detesto picanha.
No começo eu também não tinha jeito nenhum. Eu era briguenta. Eu falava, tá errado isso, essa toalha tá no lugar errado. Ah, não, Luiz. Quantas vezes eu já te falei que não é lugar de toalha molhada na cama, Luiz? Será possível que você não consegue colocar uma coisa no lugar? Ô, Regiane, relaxa. Dá pra relaxar? Que estresse é esse? Que diferença faz? Se uma coisa tá aqui ou tá ali, a gente vai usar de novo? Pra que tem que ficar guardando? Não faz diferença. Não faz diferença pra você. Pra mim faz. Quando fomos comprar o nosso primeiro imóvel, né, levei ela para ver uns 10, 12 apartamentos e ela queria de um jeito e eu queria de outro. Jane, a gente tinha que decidir logo por algum. A gente viu mais de 20 apartamentos e você não gostou de nenhum. Quer dizer, os que você gostou eram horríveis, né? Horríveis? Me fala qual que era horrível, Luiz. Você fechou um negócio sem me falar nada, Luiz. Não é que eu comprar um sapato, entendeu? A gente tem que ter visto mais, até ter certeza. Antes de você dar todo esse estresse todo, você não quer dar uma olhada no apartamento? A gente acabou de chegar, vamos descer? Quer saber? Me fala, qual que é o problema desse apartamento? Eu adorei. Eu não acreditava que os opostos se atraem, mas hoje eu digo, e tenho a mais absoluta certeza, que os opostos se atraem e se complementam. Olha, o que fica de mais importante é o seguinte: não são as diferenças que acabam com um casamento, mas a forma errada como você lida com as diferenças. Fazer os ajustes necessários e entender que muitas vezes, ao abrir mão de alguma coisa, você não está perdendo, mas sim fazendo o relacionamento ganhar. E agora nós vamos à última lição, que é a lição de hoje, que na verdade nem precisa relembrar, eu acredito que está bem fresquinha aí na sua cabeça. Bom, e a lição que fica é: se o seu jeito está enlouquecendo o parceiro, mude o seu jeito. Vale a pena, vai salvar o seu relacionamento. Bom, por hoje é só, mas olha o que estamos preparando para você na próxima semana. Chegava o fim de semana, ele saía, sumia, só voltava no dia seguinte. Ela vinha com muita ignorância pra cima de mim, eu achava que era a coisa mais anormal do mundo. Eu saí na noite, chegar em casa, ela tinha que ficar de boa, né? Aí eu dei um tratamento de choque nele, comecei a dar gelo, não falava com ele de jeito nenhum. Ela me ignorava dentro de casa. E aquilo, sabe, me dava um desespero grande, porque eu falava, poxa, eu tô vivo. E ainda, você gosta dos ditos populares? Pra bom entendedor, meia palavra basta. Sim. Será que eles realmente funcionam quando se trata de relacionamento? Você não pode perder. Tchau.